Resumo da lição número 8, 12 a 18 de novembro. A esperança do Novo Testamento. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 11 e 12. Cristo mencionou que Abraão previu o seu dia e se alegrou, como está escrito em João capítulo 8, verso 56. Judas afirmou que Enoque profetizou sobre a segunda vinda de Jesus, como está escrito em Judas capítulo 1, versos 14 e 15. O livro de Hebreus fala que os heróis da fé esperavam uma recompensa celestial que não receberiam até que recebêssemos a nossa, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versos 39 e 40. A esperança do Novo Testamento é centralizada em Cristo, sendo a única esperança de que esta existência mortal um dia se tornará imortal. No início do século XX, um anúncio nos Estados Unidos dizia: "Para que viver se você pode ser enterrado por $10? A vida pode ser difícil, mesmo que acreditemos em Deus e na eternidade. Imagine, porém, quão difícil é para os que não têm esperança de nada além desta curta e conturbada existência. Muito se fala sobre a falta de sentido da existência, uma vez que não apenas morremos, mas temos a percepção de que vamos morrer. Em contraste com isso, temos a promessa da vida eterna. Essa esperança está em Jesus e no que sua morte e ressurreição oferecem. Caso contrário, o que nos resta? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 32, está escrito: "Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos." Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80, como está escrito no Salmo 90, verso 10. Se tudo der certo, se não fumarmos nem comermos muitos hambúrgueres, podemos viver alguns anos a mais. No entanto, se nossa existência se resume à nossa fragilidade física, estamos em uma situação bem difícil. Não é de admirar que Ellen White tenha escrito: "O céu vale tudo para nós, e se o perdermos, tudo perderemos." 4 vezes no livro do Apocalipse, Jesus declarou: "Venho sem demora." A expectativa de sua breve vinda impulsionou a missão da Igreja Apostólica e encheu de esperança incontáveis cristãos ao longo dos séculos. Mas geração após geração passou e esse evento prometido ainda não ocorreu. E assim muitos se perguntam: por quanto tempo mais teremos que pregar que Jesus voltará em breve? Essas palavras geraram uma expectativa irreal? Veja a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Apesar dos longos séculos passados desde que Jesus ascendeu ao céu, a promessa da sua vinda permanece sendo relevante até hoje. Por quê? Porque tudo o que temos é uma vida curta, como está escrito no Salmo 90, verso 10, seguida por um descanso inconsciente na sepultura, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 10, e então a ressurreição final, sem nenhuma oportunidade posterior de mudar o nosso destino, como está escrito em Hebreus, capítulo 9, verso 27. Cada dia que passa é um dia a menos para a gloriosa aparição do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Embora não saibamos quando Ele virá, podemos ter certeza de que Ele virá, e isso é o que realmente importa. Ele se identificou como o pão que desce do céu e dá vida ao mundo, como está escrito em João capítulo 6, versos 33 e 58. Ao declarar: "Eu sou o pão da vida", Jesus se apresentou como o grande eu sou do Antigo Testamento, como está escrito em Êxodo capítulo 3, verso 14. Na sua segunda vinda, Jesus ressuscitará os mortos que creram nele, e naquele momento dará a eles o dom da imortalidade.
O dom é garantido não por causa de uma suposta imortalidade natural da alma, mas por causa da justiça de Deus que vem a nós pela fé nele. Os tessalonicenses tinham se apegado fortemente à ideia de que Cristo viria para transformar os fiéis que estivessem vivos até a sua segunda vinda. Haviam protegido cuidadosamente a vida dos seus amigos para que não morressem e perdessem assim a bênção que eles aguardavam, o encontro com o Salvador prestes a voltar. Porém, um após outro, os seus amados foram separados deles. Com angústia, os tessalonicenses tinham contemplado pela última vez o rosto dos seus entes falecidos, quase não ousando esperar encontrá-los na vida futura. No entanto, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, Paulo corrige o equívoco relacionado com a falta de esperança. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51, está escrito: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nenhuma passagem bíblica endossa uma distinção artificial entre o arrebatamento e a segunda vinda. O mistério ao qual Paulo estava se referindo é a transformação dos justos vivos para se juntarem aos justos ressuscitados no retorno de Cristo. Esse é o arrebatamento. Não há arrebatamento secreto, porque a volta de Jesus será visível a todos os vivos, como está escrito em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. E tanto a ressurreição dos mortos quanto a transformação dos vivos ocorrerão ao som da trombeta, como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, como está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Muitos dão a essa passagem a interpretação de que os que dormem serão trazidos com Cristo do céu. Mas Paulo queria dizer que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim Deus chamará de suas sepulturas os santos que dormem e os levará consigo para o céu.